Depois que um grupo de mercenários composto por maconheiro, Egel, policial corrupto, fake Nat, ex-militar e gótica trevosa, sequestra com sucesso a filha de um velho rico, que estava fazendo um show de balé com uma plateia vazia. Eles vão para uma mansão velha no meio de uma floresta escura e sombria, onde Lambert os aguardava, e as regras do local são: não pode falar o nome verdadeiro, não pode apertar a bunda do coleguinha, e nada de celulares. Em seguida, Joey Gótica pergunta quem é o pai da garota. Lambert diz que isso não importa, pois o velho ficará 50 milhões de dólares mais pobre e que por agora é só eles ficarem de babá. E, antes de continuar, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário. Agora, voltando para o vídeo. Pouco tempo depois, durante uma cena colocada para encher linguiça, Joey se recusa a beber com os outros, pois é ela que está encarregada de entrar no quarto da garota para ver como ela está de tempos em tempos. E ela também se recusa a dar um doce para o maconheiro. Isso faz ele tentar adivinhar com que ela trabalhava, mas ele falha miseravelmente ao dizer que ela era uma babá, e depois ele tenta fazer o mesmo com os outros. Então a Joey também faz essa brincadeira de adivinhar, e ela acerta a maioria das coisas do pessoal, exceto pelo ex-militar, que não quis participar. Então o policial corrupto faz a mesma coisa com ela, e acerta que ela é uma ex-viciada. Com isso, Joey decide dar uma olhada na Abigail, que pede para ela tirar a venda e ajustar as algemas. Depois de fazer isso, e ser questionada sobre o que vai acontecer, Joey promete com o mendinho que vai dar tudo certo. Então Abigail pergunta se a Joey tem um filho e, após receber um sim, para resumir, Abigail diz que o pai dela não se importa com ela. Joey volta para o andar de baixo e pergunta se o Frank sabe quem é o pai da Abigail. Ele diz que não. Ela insiste. Ele diz que não novamente, mas ele pensa um pouco e vai até o quarto da menina, que estava sem a venda, então ele fica pé da vida, mas logo ele repara que o pai dela é Christoph Lazar, seja lá quem for esse cara. Isso deixa o Frank quase se cagando de medo. Então ao descer as escadas, ele diz a todos que ele está fora e que eles podem ficar com a parte dele do dinheiro. Joey pergunta o que ele descobriu, e então é explicado brevemente que esse tal de Christoph é muito rico e muito poderoso, o que faz eles considerarem abandonar o trabalho. Mas como eles ainda querem os 7 milhões de dólares, eles decidem ficar e verificar a casa para garantir que só tem eles ali dentro. Logo Joey encontra um cômodo que, assim como o resto da casa, lembra a mansão do Resident Evil 1, onde havia uma estátua suspeita de um homem e uma menina, como se fossem um pai e uma filha. Mas enfim, Joey conversa com Reclose, o ex-militar, e fica claro que eles já se conhecem e eles até têm uma química. Mas foda-se, essa parte do filme é bem lenta. Enquanto isso, Maconheiro dá um jumpscare na Sammy, que logo o expulsa do quarto. Em seguida, ele desenha um pinto no rosto de Peter, e então ele encontra uma pintura que foi feita direto na parede, de uma garota que, coincidentemente, se parece muito com Abigail, e ele ilumina a parede velha com um isqueiro, quase que ele coloca fogo na casa inteira. Depois, vai até a cozinha no porão, onde uma porta se abre sozinha. Então ele resolve verificar a porta, afinal ele estava tão chapado que não se lembrou de que verificar objetos se movendo por si mesmo em mansões antigas é uma péssima ideia. Ele ouve um ruído assustador, mas era apenas um barulho de rato. Porém de repente, os sons do rato param e o maconheiro é arrastado por alguma coisa. Sammy ouve um barulho, vai até aquela mesma cozinha no porão para verificar o que aconteceu, que de início não tinha nada, mas logo ela encontra o maconheiro, que foi teletransportado para a mesa de jantar, e ela se aproxima bem a tempo de pegar a cabeça dele antes que ela caísse no chão. Literalmente. Pouco tempo depois, após Peter ver o ocorrido, Joey, Reclose e Frank vão até lá para investigar e eles fazem uma teoria de que Valdez, um dos capangas de Lazar, com histórico de deixar seus inimigos em pedaços, foi o responsável. Todos sobem para verificar a Abigail, enquanto se perguntam como que caralhos o Valdez conseguiu entrar lá, já que o lugar é secreto e, segundo Frank, Lambert, além de não ser ele, é também meticuloso demais para deixar qualquer informação escapar. Joe então sugere que alguém na casa seja o Valdez. Eles veem que Abigail ainda está no quarto como se nada tivesse acontecido. Reclose diz que ele vai embora, mas a porta da frente estava trancada e ele não conseguia abrir. Então Peter usa a cabeça para tentar abri-la. Mas não só isso não funciona, como também aciona o sistema de segurança que fecha todas as janelas com painéis de madeira velha. Reclose tenta quebrar um painel com uma cadeira de madeira fina e velha, em vez de usar o abajur de metal, já que as janelas foram fechadas apenas com madeira, e não metal. Ele também poderia atirar na madeira, se sua arma não tivesse sumido do nada. Sim, ele foi investigar um assassinato e deixou a arma em um outro cômodo, que não tinha trancas e possuía fácil acesso. Enfim, Joey pergunta a Abigail se ela viu alguém entrando no quarto além dela e de Frank. Abigail basicamente diz que não, e que o Frank é o Valdez. Joey conta isso para Reclose.
Eles fazem um plano para fugir, mas mal eles se separam e Rick Close é levado para o céu por um zumbi silencioso com os poderes do Barry Allen. Em seguida, Joey vai para o outro cômodo enquanto aponta sua arma para todos, e diz aos outros que Frank é Valdez. Frank aponta uma arma para ela também e diz que ele não é. Eles acabam indo para o quarto de Abigail, e ficam brigando e discutindo por lá, até que Abigail tira as algemas com facilidade e se levanta graciosamente, revelando os dentes de um vampiro que parecem ter faltado em várias consultas ao dentista. Ela pula em cima do Peter. Frank atira na cabeça dela, mas ela simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido. Afinal, ela não é um zumbi, apesar de ter atacado dois como se fosse um. Todos saem correndo e Frank a tranca no quarto. Então é explicado que não há como escapar da casa, pois ela está selada com painéis de madeira. E para abrir as fechaduras, eles precisam encontrar o interruptor de energia para desligar e ligar, o que irá reiniciar as fechaduras. Então eles listam o que mata vampiros. Peter faz estacas de madeira. Sammy pega cebola, e depois alho, pois ela não sabe a diferença entre alho e cebola. Frank e Joey discutem brevemente sobre o que fazer a seguir, pois Frank acha que eles deveriam matar a garota, enquanto Joey acha que eles precisam devolvê-la ao Lazar para que eles sobrevivam. Frank, Sammy e Peter sobem as escadas enquanto Joey fica na sala de estar. O trio encontra Abigail dançando balé com o corpo decapitado do maconheiro, que encolheu de uma hora para outra. Os três a atacam, mas falham miseravelmente, pois ela é imune a alho e cruzes, e Frank foi lento demais com a estaca, então é ele que acaba levando uma estaca na perna. Eles vão para a sala de estar, e Abigail simplesmente fica no andar de cima em vez de terminar logo o serviço. Joey, que tinha uma seringa de anestésico sobrando, lembra a todos que a anestesia funciona na Abigail. Então, o plano dos quatro é, cada um vai para uma parte da mansão. O primeiro a encontrar a garota grita que a Joey vai vir correndo para aplicar a anestesia. Porém, pouco tempo depois, Sammy cai em uma piscina subterrânea particular com água de esgoto e cadáveres. Se ela não morrer por causa da vampira, vai ser por causa da infecção que ela irá contrair nesse lugar. Peter é perseguido por Abigail, enquanto ela dança balé. Frank abre a porta exatamente no momento em que Peter passa em frente a ela, o que faz ele cair escada abaixo. Abigail vai atrás de Frank. Joey chega, mas a seringa cai da mão dela. Sammy tenta segurar Abigail, mas ela é mordida. Abigail começa a voar, então Peter a segura e Joey finalmente consegue aplicar a anestesia. A Abigail é colocada em um elevador, e assim que ela acorda, é revelado que Lambert trabalha para ela e que ela planejou todo esse negócio de sequestro e tal, e que todos os membros desse grupinho têm uma ligação com os negócios do pai dela. Eles fizeram alguma merda, mais especificamente, e Abigail gosta de passar o tempo fingindo ser sequestrada para depois caçar o pessoal. Enfim, ela diz que vai deixar viver quem abrir a porta do elevador. Peter tenta fazer isso, mesmo com os outros falando que ela está mentindo. Então Joey atira nele de raspão. Frank permanece na sala enquanto Joey faz os pontos no Peter e Sammy vai junto pois ela não quer ficar perto da Abigail, que tenta fazer um acordo com Frank. Ele abre a porta e ela o deixa viver. Ele recusa. Ela fala sobre uma passagem secreta na biblioteca, mas ele não abre a porta, então ela simplesmente arromba, algo que ela poderia ter feito antes, e sai dançando até o atacar. Porém Joey quebra uma parte da parede. Quando a luz do sol atinge a mão de Abigail, ela explode, mas logo ela começa a se curar. Todos correm para a biblioteca, onde Frank percebe que não havia uma passagem secreta. Joey procura uma saída e a melhor ideia que lhe ocorre é quebrar a parede, que não era de papel como a maioria das casas nos Estados Unidos são, então obviamente isso não funciona. Após Joey e Sammy terem uma breve conversa sobre o fato da Joey ter abandonado o filho e planejado voltar apenas depois de receber o dinheiro para poder recomeçar, e Frank dizer que ela estava inventando uma desculpa, Sammy volta a mencionar sobre o interruptor de energia para desligar e ligar, e então reiniciar as trancas, como se ela não tivesse mencionado isso logo após a casa ser trancada. Eles decidem se separar em duas equipes para procurar isso. Sammy e Peter vão para um lugar que tinha uma parede feita de painéis de madeira velha e podre que poderiam ser facilmente quebrados. Enquanto Peter procura o interruptor por ali, Abigail possui Sammy, mata Peter, avisa aos outros através do comunicador que Abigail está ali perto, e então começa a dançar enquanto Joey e Frank se esbarram no caminho. Assim que eles chegam, os dois logo percebem que algo de errado não está certo, pois a pele de Sammy começa a fumegar onde tem luz do sol. Então ela vira para eles, que logo saem correndo para a biblioteca, onde Joey usa uma bandeja de prata para refletir a luz do sol na Sammy, o que faz ela
ela explodir. Então, uma passagem secreta atrás de uma estante se abre, e Frank e Joey entram, mesmo sabendo que isso é uma armadilha, pois eles acreditam que não tem mais nenhum outro lugar que eles possam ir, sabe? Nenhum outro local. A passagem secreta leva a uma sala de segurança onde Lambert estava, e logo ele revela ser um vampiro. Não um vampiro fantoche como Sammy, mas sim um vampiro comum, e que ele foi transformado há 2 anos atrás por Abigail. E ele trabalha para ela levando os inimigos do pai dela até a mansão para que ela os casse. Porém, Lambert cansou disso recentemente e quer mandar Abigail e o pai dela para o além. Mas como ele precisa de ajuda, ele oferece transformar Frank, que concorda e, em seguida, ele mata Lambert por ter colocado ele nessa situação. Abigail aparece e os dois começam a lutar, o que é burrice, já que todo mundo que já viu Crepúsculo sabe que um vampiro recém-transformado é mais forte. Enquanto isso, Joey aperta um botão aleatório que destranca a casa, então ela pega o celular dela, que convenientemente estava em cima da mesa dentro de um saco plástico transparente, e foge. Mas a porta secreta estava fechada, então ela manda uma mensagem de voz para o filho. Frank chega e a joga contra a porta. Os dois começam a lutar, e Frank diz que ele vai transformá-la em uma marionete e enviar o filho dela para o céu. Então ele joga Joey no térreo, mas Abigail a salva e elas fazem um acordo. Joey a ajuda a matar o Frank e então ela pode fugir. Elas começam a lutar contra Frank, o que é engraçado porque Abigail luta dançando balé. Frank começa ganhando, ele morde Joey e manda ela transformar Abigail em fantasma, mas Joey fica apenas fingindo obedecer, já que leva muito tempo para aprender a fazer uma marionete de vampiro. Então, ela tenta atacá-lo, e falha miseravelmente. E a luta termina com Abigail e Joey cravando uma estaca no coração dele, o que faz o Frank explodir. Abigail e Joey se dão tchau uma pra outra. Mas o pai de Abigail, que é uma mistura de Zoolander com Edward Cullen, chega, finge que vai morder a Joey, mas acaba deixando ela ir após Abigail dizer que a Joey estava lá quando ele não estava, algo que não faz muito sentido considerando os acontecimentos do filme. Mas enfim, Joey sai da mansão e entra na mesma van do início do filme, onde ela come o pirulito que desde o início do filme já estava lambido e ficou esse tempo todo no bolso dela. Ela liga a van, que convenientemente estava com a chave na ignição e não no bolso do maconheiro, já que era ele quem estava dirigindo, e então ela vai embora. É isso. Comente outros filmes que você quer ver por aqui.